Oi, boa noite. Meu nome é Thiago Lima. Eu sou servo da casa do Senhor. E eu venho aqui essa madrugada, vão dar 5 horas da manhã. Estou tentando gravar esse vídeo aqui faz tempo, mas está difícil. Mas vamos ver se sai agora. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 34. A palavra diz: profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ezequiel, profeta do Senhor, sempre que o profeta falava, ele dizia: veio a mim a palavra do Senhor. Porque o Espírito do Senhor, ele descia sobre o profeta, subia depois e falava através da boca do profeta. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo ao profeta Ezequiel: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas, elas quem? As ovelhas, com rigor e dureza. Você que domina a sua ovelha com rigor e dureza, a palavra do Senhor fala que você não deve agir dessa maneira com as ovelhas. Versículo 5: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam as ovelhas. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por causa da falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, versículo 11: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Voltando no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, do 1 até o 4, reforça essa mesma palavra. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e afugentaste. Você colocou ela para correr. Você afugentou, você amedrontou. E não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. O Senhor Jeová vai voltar e buscar as ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado, e as farei voltar para seus apriscos,
e frutificarão essas ovelhas, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. A palavra é muito boa. Então a palavra de Deus fala: aquele que não junta, ele espalha. Então essa palavra é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é reta, ela é uma espada. Ela não deve amaciar o pecado, não. Não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é ruim. Onde há pecado, há morte. O espírito morre, porque não pode servir a dois senhores, como diz em Mateus 6:24. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Você não pode estar um pé na casa do Senhor e um pé nas festas, no mundo, andando bebendo. Então, você deve tomar essa decisão, é sim, sim ou não, não. E você deve examinar as Escrituras. Se eu posso examinar as Escrituras, eu posso examinar também quem são os falsos pastores, quem são os pastores que apacentam a si mesmo e deixam as ovelhas desgarradas, enfraquecidas, a doente não cura, a quebrada ele não liga, a desgarrada ele não volta a trazer, a perdida ele não busca. Então o verdadeiro pastor é aquele que tem 100 ovelhas, uma se desgarrou, ele vai buscar uma que se desgarrou, e ele tem mais alegria naquela que se desgarrou do que as 99 que estão lá. E esse pastor é Jesus, segundo diz a palavra, que é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Ele é o que deu a vida pelas ovelhas. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Capítulo 53 de Isaías fala: ele foi como uma ovelha levada ao matadouro, não falou nada, não tinha culpa de nada, morreu por nós. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da junta e medula, alma e espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração, discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é como uma flecha preparada para atingir o alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é o amor, o perdão. Então o pastor que, em vez de apoiar uma decisão de um grupo de jovens que está ali empenhado para fazer o que é para Cristo, para melhorar, para se empenhar, para buscar, em vez dele dizer eu te apoio, ele diz eu sou contra. Então isso é um pastor que está com o coração duro, está com o coração de pedra. Deve aprender a perdoar. Mateus 6, 14, 15 fala do perdão. É importante que eu libere perdão para que Deus me perdoe. Se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar dos meus pecados, porque eu não perdoo o meu próximo. Então devo amar os meus inimigos, abençoar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça, diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 21. Então, meu irmão, vamos amar, vamos perdoar, vamos aprender a não caluniar, não falar mal do irmão, mas abençoar. A caminhada, ela é para a salvação, e devemos caminhar juntos para a salvação. Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmão, devemos aprender o verdadeiro evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Eu deixo essa palavra aqui e eu termino no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 4. Para aqueles que julgam, gostam de julgar,
Quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio senhor, se ele está em pé ou se ele cai? Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Romanos capítulo 14, versículo 4. Então, meus irmãos, que Deus esteja com vocês, que essa palavra tenha servido para tocar na vida de cada um de vocês, para saber se você está na Babilônia, você está pisando em solo de Babilônia, onde os pastores ainda apacentam a si mesmo. Se o pastor, que é o líder, o maior líder ali naquela congregação, ele está com o coração duro, você tem total liberdade de escolher outra igreja, outro pastor e continuar. Não é o pastor que vai dar a bênção para você, não. Você tem que aprender que o dono da bênção, quem é o dono da minha bênção? É Deus. Então nenhum homem, uma igreja, se ela é levantada por homens, não é de Deus. Mas se ela é levantada por Deus, aí sim, essa igreja é de Deus e nada fecha essa igreja. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz de todos, paz a Cristo de todos, e que Deus e Jesus Cristo esteja na tua vida, no teu coração, e no meu coração e na minha vida. Amém?